Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Temos estado a falar sobre desenvolvimento em maturidade, crescimento em amor a Deus e ao próximo, e para isto há hábitos que têm que ser abandonados e há outros que têm que ser adquiridos na nossa vida. E os hábitos não servem de nada se os abandonarmos, aqueles que são maus, e não os substituirmos por hábitos que são bons, hábitos de amor, ok? Esses hábitos têm que vir imediatamente. Caso contrário, os hábitos maus começam a subir novamente. Ontem falámos da mentira e o hábito que devemos adquirir é o de dizer a verdade. Ontem vimos como nós mentimos muito mais do que gostaríamos de admitir ou do que até que nos apercebemos. E hoje vamos falar sobre ira. E antes de colocares pausa aí no vídeo, por achares que não és uma pessoa que explode em ira constantemente contra as pessoas que aparecem à tua volta, à torto e à direito, deixa-me dizer que a ira muitas vezes ou ela é mais subtil do que nós imaginamos, ou então nós de facto nos iramos muito mais do que gostaríamos de admitir. Por isso, vamos ler então Efésios capítulo 4, versículo 26 e vamos falar sobre a ira. Efésios 4, 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Então, parece que Paulo está aqui a dizer para nós ficarmos irados. Parece que está a colocar um imperativo. Paulo está a mandar nós ficarmos irados e depois diz: fiquem irados e não pequem. Isto significa que há uma possibilidade de ficar irado sem estar em pecado. Okay? Quando nós pensamos em ira, pensamos logo em algo negativo. E nós podemos aqui fazer uma separação entre uma ira que é justa, uma ira que é certa e uma ira que é errada. Okay? Jesus irou-se. Quando Jesus foi ao templo, Jesus, ao ver a forma como havia um aproveitamento financeiro em cima da fé das pessoas, ao verem como havia acessão de pessoas por restrição ao acesso ao templo e à adoração, Jesus ficou irado. Jesus ficou irado porque a glória de Deus estava a ser posta em causa, o amor às pessoas estava a ser posto em causa. Então, aí é aquilo que eu chamaria de uma indignação face à injustiça. Ok? Indignação. E esse tipo de ira é correta. É vermos situações que estão desordenadas, situações que estão fora do lugar no relacionamento entre as pessoas, em sofrimentos que são infligidos e ficar-se indignado, ok? É um sentimento que é correto face à maldade, face à falta de amor ativa ou passiva que é exercida sobre os outros ou contra a glória de Deus, tá bom? Então, essa ira é justa. Depois já há um outro tipo de ira que é aquela que nós mais sentimos. E essa deve ser totalmente abandonada, que é a ira que resulta do egoísmo, tá bom? É uma ira, um sentimento de frustração que pode gerar outros sentimentos que atrelam pensamentos, que atrelam ações que são destrutivos, que são desmesurados e que revelam falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo, tá bom? É uma ira pecaminosa. E por isso Paulo diz, fiquem irados, sim, e depois vai colocar 3 coisas que não devem acontecer. E esses são os limites da ira e que vão logo restringir muito a ira que nós podemos sentir. 3 coisas. E depois nós vamos falar delas. Primeiro, não pequem. Segundo, que não seja uma coisa prolongada. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que seja resolvido logo. Que não seja algo alimentado no coração. E terceiro, não deem lugar ao diabo. Ok? Uma ira que não dá lugar ao diabo, à influência do inferno, dos valores do inferno na nossa vida. Okay? Então, como eu disse, há estes 2 tipos de ira. A ira que é pecaminosa, a ira que vem do egoísmo, ela traz sempre companheiras. Okay? E este é um ponto muito importante. Ela traz amargura. E isto à medida que ela fica alojada no coração. Tá bom? A ira que continua, que vai além do pôr do sol, que permanece, é uma ira que traz amargura ao coração, que torna a pessoa uma pessoa cínica, uma pessoa que só vê o mal nos outros, uma pessoa que só vê defeitos nos outros, uma pessoa que está a canalizar a sua raiva face a uma situação que viveu, face a um sofrimento que lhe foi infligido. Ela canaliza a sua ira, a sua raiva, a sua frustração contra aquilo que lhe aparecer à frente. Tá bom? Por isso, uma das formas da manifestação da ira é descarregar noutras pessoas. Um pai que descarrega nos filhos, uma esposa que descarrega no marido, uma pessoa que descarrega irmãos da igreja. Então, essas pessoas descarregam a ira noutras pessoas, porque são pessoas amarguradas. A ira também tem uma outra companheira, que é a falta de perdão. Fizeram-nos mal, nós temos ira. Quem tem ira não consegue perdoar. Não consegue perdoar.
ok? O perdão não caminha lado a lado com a ira. Mas a ira traz junto com ela a falta de autodomínio. A pessoa não consegue controlar-se. E a ira é uma manifestação disso. Mas mais, a ira abre portas para mais manifestações de falta de autodomínio. Porquê? Porque a pessoa irada sente necessidade de carregar. É muita pressão dentro do coração. É muita escuridão. Essa escuridão tem que sair. Okay? Então a pessoa vai buscar mecanismos de compensação, mecanismos de alívio. E alguns deles, como eu já disse, a pessoa descarrega. Noutros, ok, para encontrar alívio, não vai encontrar. Só vai causar mais destruição. A pessoa vai procurar alívio por meio, talvez, de substâncias que, tomadas em exagero, por exemplo, como o álcool, a pessoa vai mergulhar no álcool, a pessoa pode mergulhar noutras substâncias, como drogas, etc., para tentar encontrar alívio, para descarregar a sua amargura, a sua raiva. A pessoa pode ir para a pornografia, a pessoa pode ir para uma outra manifestação de ira que parece que não é ira, a pessoa fica calada, mas por dentro está a corroer-se. E essas pessoas conseguem muitas vezes encontrar um mecanismo de fuga por meio de filmes, por meio de séries, sem parar, por meio de jogos. Elas procuram uma realidade alternativa para não ter que lidar com a sua própria realidade, ok? Então, pessoas iradas não são necessariamente pessoas que andam a levantar a voz, a dizer coisas que não devem. Às vezes são pessoas caladas, que por dentro se consomem, cínicas, pessimistas, criticam tudo e todos o tempo todo e vivem caladas, ok? Então estas são formas negativas de se lidar com a ira, quando a ira permanece no coração, ok? E há outro aspecto aqui importante a trazer, que é, à medida que isto vai ficando, vai havendo cada vez mais pecado, como eu aqui acabei de mencionar, falta de perdão, amargura, crítica destrutiva, explosão em cima dos outros, procurar alívio em coisas erradas e de forma desmesurada e desproporcional, e pecado, mais pecado, mais pecado. Isto tudo é estar a dar lugar ao diabo, ok? O diabo quer destruir, o diabo quer que todas as pessoas que sejam filhos de Deus se tornem inúteis no serviço a Deus, que não amem a Deus, que não amem o próximo, que desonrem a camisola que trazem. Se acompanharam dos devocionais anteriores, Paulo disse para viver de modo digno da vocação. E um cristão que vive desta forma, como eu acabei de descrever, não vive de modo digno, vive de forma vergonhosa quanto à sua vocação. E está a trazer autodestruição a si mesmo. Uma pessoa assim nunca é uma pessoa feliz. Nunca vais ser feliz se tu alimentares ira. Nunca vais ser alegre. Nunca vais estar contente com nada. Pelo contrário, descontente com tudo e com todos. Estás a dar lugar ao diabo. E vais trazer o inferno não só sobre a tua vida, mas sobre a vida daqueles que estão à tua volta. O teu coração, enquanto guardas ira, vive escuridão e destrói emocionalmente, corrói emocionalmente, ok? Então é preciso abandonar essa ira. Não peques quando te iras. Algumas formas saudáveis de lidar com a ira, e isto vai ser bem simples porque isto é um pequeno devocional, tá bom? Exercício físico, ok? Pode parecer disparatado, pode parecer pouco espiritual, mas é um meio da graça comum que Deus nos deu. Alguém pisou nos calcanhares, alguém te infligiu um sofrimento, alguma coisa não correu bem, vai descarregar por meio do exercício físico, tá bom? O exercício físico é saudável para isso. A pessoa descarrega a pressão que tem dentro por meio do exercício físico, tá bom? Então, utiliza-te do exercício físico. Um passeio enérgico. Mas há outra coisa também a trazer, a oração. E não é só a oração no sentido de eu vou orar, Senhor, ajuda-me a não ficar irado. Não, isso não resolve. Bom, pode resolver, mas vai mais longe do que isso, ok? Ora pelas pessoas, ora pela circunstância, ora por aqueles que infligiram essa injustiça, essa dor, esse sofrimento sobre ti. E ao tu orares, ao tu colocares essas pessoas, e não é só uma vez, mas continuamente, ao longo dos dias, o teu coração vai começar a amolecer, tá bom? O teu coração vai começar a olhar com compaixão. E tu vais perceber também, tu vais pedir perdão a Deus pelos teus pecados, e tu vais perceber que Deus tem muitos mais motivos para estar irado contigo, mas que essa ira foi descarregada toda inteirinha sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso, Deus age em graça, Deus age em misericórdia contigo. Então, se Jesus foi assim contigo, tu também tens que ser com os outros assim. E se o Espírito de Jesus está em ti, tu tens esse poder para agir assim. Então ora por aqueles
que têm agido desta forma e ser específico nas ações que eles fizeram, nos nomes das pessoas, tá? Leve em oração isso, faz a tua parte de procurares encontrar mecanismos saudáveis de aliviar essa ira, seja por meio do exercício físico, um hobby saudável, conversa com alguém, desabafa, sem entrar em murmuração, ok? Então, é esta palavra que eu tinha para ti hoje, que tu possas viver para a glória de Deus e amanhã nós estamos juntos. Deus te abençoe.